Você entende que isso é uma mudança que ela tem que vir de dentro para fora? Como que esses movimentos, por exemplo, o movimento Mato Grosso Competitivo, ele age para que essa transformação ocorra? Porra, você não vai mudar um cara se ele não quiser mudar. Uhum. Isso é um fato. Não adianta. Você pode sofrer, chorar, espernear, ameaçar. Se ele não quiser mudar, se ele não tiver uma motivação para mudar e não quiser mudar, ele não vai mudar. E o que me faz gostar muito do movimento é que, assim, a gente, com fatos e dados, a gente convence as pessoas de que aquelas ações são necessárias. O movimento Mato Grosso Competitivo nasceu a partir do movimento Brasil Competitivo, que é liderado pelo Jorge Gerdau, um grande empresário brasileiro, e que, entre diversas ações, apoiando governos no país inteiro e muitas outras estratégias, teve aqui, inclusive em Mato Grosso, em 2015 até 2017, apoiando algumas ações de governo na área de saúde e algumas outras coisas. Ele faz uma reflexão, né? Se a gente não botar número nas coisas, se a gente não quantificar o debate, a gente nunca anda. E já há 3 anos, Júlio, tem uma ação muito bacana que a gente quer trazer aqui para Mato Grosso. Uhum. O movimento identificou o que a gente chama de custo Brasil. Custo Brasil, a gente sempre fala, né? No Brasil é pior, a logística é pior, o custo da mão de obra é maior. Quanto é maior? O movimento fez essas contas com 2 consultorias e num PIB de 7 trilhões de reais, mais ou menos, esse custo de fazer negócio no Brasil é de 1,5 trilhões de reais. Ou seja, mais de 20% do PIB do país, da riqueza que a gente gera no país, vai embora porque aqui tem insegurança jurídica, o sistema tributário é ruim, a gente não tem uma qualidade de produtividade grande com a nossa força de trabalho, uma série de outras agendas. Tudo isso está representado numa mandala. Quem quiser conhecer isso aí, pode acessar o site do Movimento Brasil Competitivo, vai olhar lá uma mandala mostrando onde é que está esse 1,5 trilhão de reais. E aí, a partir disso, elaboramos projetos de lei, propostas de decreto, estamos levando ao poder público, levando também ao poder privado para investir mais em ciência, tecnologia e inovação para reduzir essa diferença dos nossos principais competidores. E é isso que é legal. Se você não colocar número, se não tiver argumento, não sentar com o empresário, com a pessoa para dizer, cara, você tem que mudar isso, você não muda nada. Quantas pessoas você conhece que não cuidam nem da saúde, porque não faz o exame, aí o cara não sabe se o colesterol está alto ou baixo, daqui a pouco tem um piripá que fica doente e morre, porque não foi atrás, né, de dados. E esse é o melhor argumento, sabe? Acho que os médicos têm que sentar com a gente e falar, cara, você pode morrer. Que tal essa conversa, né? Eu tava uma vez visitando uma fazenda, né, nos Estados Unidos, aí o cara tava reclamando, cara, eu tenho que colher aqui, o armazém mais perto é 5, 6 quilômetros, tem que ficar 2 horas na fila para descarregar, reclamando. Ruim, né? Aí eu falava, cara, o nosso é 40 quilômetros mais perto, o armazém mais perto, tem que ficar às vezes 2 dias na fila, tem o custo, daí é onde entra o custo Brasil, o custo de se rasgar um pneu, porque com certeza numa colheita inteira o cara vai rasgar 1 ou 2 pneus, vai precificar isso, claro, né? Então assim, a insegurança, esse cara vai precificar que ele pode ser assaltado numa dessas dias que ele tá na fila esperando, ele pode, né, ser assaltado. Então, é isso que você fala quando é custo Brasil, né? Tudo isso é o dinheiro que se perde no caminho e que lá nos Estados Unidos sobra pro produtor, né? O competidor internacional, você tem que estar olhando o que os outros estão fazendo em todas as áreas, no agro, na indústria, nos serviços, e entender, cara, por que esse cara é mais eficiente que eu? O que ele faz que ele consegue ter mais rentabilidade pro negócio dele? Ô, Gustavo, e você tem por exemplo, um exemplo do que esse custo Brasil vem do Estado e o que ele vem do próprio empresário? Tempo. Então, legal. Vamos falar disso. Primeiro, do Estado, quais são as grandes alavancas de mudança que a gente precisa fazer? Primeiro, o nosso sistema tributário não é só a carga que é alta, não. Ele é complexo pra caramba. Então, assim, mesmo que o empresário queira pagar todos os impostos corretamente, ele tem uma dificuldade técnica muito grande, né, de apurar os impostos, né? E às vezes ele opera 5, 10 anos, daqui a pouco ele descobre que ele pagou errado aquele negócio. Para mais, perdeu dinheiro, ou para menos, e toma uma multa do fisco. Aliás, Delfim Neto tem uma frase bacana, Júlio. Ele diz que no Brasil até o passado é incerto. Isso serve para tudo. Né? Tem uma decisão recente, acho que do STF agora, falando sobre tributos, né? Que se você recolheu baseado em uma decisão judicial,
ela não transita em julgado. Né? Nunca, jamais. Eu posso mudar a qualquer momento. Aí é o passado incerto, né? Hoje você tá certo, mas amanhã eu posso decidir que hoje você não estava certo. Olha que coisa bacana, né? Explica isso para um gringo. Eu estive no Japão ano passado, no encontro de empresário brasileiro e japonês. Explica isso pro japonês. Não tem como. O cara ficou olhando pra minha cara e falou, não, mas não tem isso, pô. Não, mas não tem. Não dá. Você explicar o Brasil pro gringo é difícil. A gente tem o custo de logística, e não é só a distância logística, é a ineficiência logística, tempo de espera, acidentes, uma série de outros fatores que a logística americana, a logística europeia, a chinesa é muito mais eficiente. A gente precisa estar nessa agenda. Uma agenda de ciência e tecnologia, por quê? Vamos olhar para o agro como um grande exemplo. Por que o agro evoluiu tanto? Produtividade aumentou, porque foi investido em ciência, tecnologia. Melhoramento genético. Quanto de tecnologia você tem num único grão de soja, sabe? Infelizmente, outros setores, como a indústria brasileira, de uma maneira geral, mas temos cases de sucesso no Brasil, temos grandes indústrias brasileiras, vamos lá, a Tramontina, a gigante mundial, a WEG, que faz motores elétricos, tem planta no mundo inteiro. A gente podia ficar aqui citando Taurus, uma série de empresas. Exporta arma para o mundo inteiro. Tem empresas brasileiras eficientes. Esses caras fizeram diferente. Investiram em inovação, em tecnologia, pararam de reclamar e foram atrás de nichos de mercado e de oportunidades. E o terceiro grande ponto que a gente diz é a produtividade do trabalhador brasileiro. O trabalhador americano ele é 4 vezes mais produtivo que o brasileiro. Explica-se. Ele chega para o trabalho, os equipamentos estão organizados, funcionando, estão calibrados. No Brasil não é difícil você chegar para trabalhar e o equipamento não está funcionando. O cara tem que esperar alguém da manutenção vir. O cara tem um nível de escolaridade um pouco melhor, compreende melhor texto, ele é mais manual, é mais treinado. Ele erra menos nesse caso. Júlio, ele já chega no trabalho melhor porque ele não pegou um transporte coletivo ruim, não ficou amontoado, que já estressou ele, né? 2, 3 horas de trabalho, sabe? Tal. Então, esses são os 3 grandes fatores. E aí, claro, quando você vai debruçando, você tem alguns problemas. Um emprego, ele custa muito para o empresário, mas ele gera pouca renda para o trabalhador, porque tem muito encargo. Os nossos encargos são muito acima da média dos países da OCDE. Então, tudo isso vai gerando uma série de problemas para o empresário brasileiro, que quando ele vai exportar, está exportando imposto, porque o sistema tributário é ruim. Está exportando falta de produtividade, porque as pessoas não têm acesso a isso. Vou voltar para um exemplo simples do agro. Eu conversei ano passado com um dos heads da John Deere no mundo inteiro. Ele disse, olha, as nossas máquinas que estão aí no campo produzindo no mundo inteiro, elas produzem por dia mais dados do que o Twitter, uma plataforma de comunicação, 140 caracterezinhos ali, manda para todo mundo. Dentro de uma máquina dessa tem uma estação meteorológica, porque ela mede temperatura, umidade, pressão do ar e tal. Você tem dados sobre o funcionamento do motor, do implemento e tudo isso. É um exército de máquinas no mundo inteiro. Do solo. O grande problema é que as máquinas que a gente tem no Brasil, elas estão offline. A gente não está enxergando essas máquinas. A gente vai enxergar quando a máquina se conecta a um sinal de Wi-Fi, quando alguém vai lá fazer a manutenção. Aí a gente descobre que a máquina rodou 6, 7 meses com um problema que poderia ter sido solucionado até online, com uma atualização de software e alguma coisa assim. Tudo isso é produtividade, está indo embora. Por isso que eu digo, essa agenda de produtividade ela é uma agenda de tecnologia, como também é agenda de sustentabilidade. Daqui a pouco a gente fala disso. Muita gente acha que sustentabilidade é abraçar a árvore. E eu defendo, sustentabilidade hoje é muito mais do que isso. É o uso de tecnologia para garantir sustentabilidade em toda a cadeia produtiva. Uau, e pelo que eu entendo aí também, é todo o setor então, né? Porque só nos exemplos, você passou pelo agro, pela indústria,